Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. O canal Transcendência passou alguns dias fora do ar, nós não conseguimos gravar novos vídeos, tivemos aí um probleminha de saúde na família, mas agora tudo superado, já em fase de plena recuperação, então vamos dar sequência aí aos nossos vídeos. E no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre a questão da bipolarização, né, ou bipartição política aí que nós estamos assistindo entre direita e esquerda, e falar um pouquinho sobre a relação da tradição com tudo isso, né? Então, de fato, hoje muito se fala em sistemas de governo como se fosse um tipo de solução total para os problemas da existência. As pessoas acreditam que todos os problemas e todo o objetivo da existência se resume a um sistema econômico, né, ou um sistema social. Ou seja, ao adotar uma determinada visão de esquerda, de direita ou de centro, as pessoas teriam aí a solução ideal para todos os problemas da existência, todo o significado da existência estaria resumido nisso, né, ou seja, em questões meramente materiais. Nas últimas eleições presidenciais no Brasil, nós assistimos a esse espetáculo dualista, e simplista também, com fanáticos de ambos os lados defendendo aí os seus pseudo-heróis de uma forma cega. E isso tudo revela a, digamos assim, superficialidade do pensamento da massa, superficialidade do pensamento das pessoas de uma forma geral, né? A verdade é que a tensão metafísica que unificava o organismo tradicional e fazia do processo político uma contrapartida de um processo de elevação e de integração do indivíduo enfraqueceu até desaparecer, né? Então, nas sociedades tradicionais havia de fato uma tensão metafísica que unificava um organismo social, e fazia com que esse organismo social, de uma certa forma, ele representasse uma contrapartida do processo de elevação e integração do próprio indivíduo, isso no nível da sociedade, no nível macro, né? E isso desapareceu, ou seja, não há mais nenhuma tensão metafísica que unifique qualquer processo político ou social. Então, todas essas tentativas de resolver tudo na base da adoção de uma ou de outra ideologia política ou social redunda em um imenso fracasso, né? Então, obviamente que os cumes eles continuam puros e intactos nas alturas, mas o resto, ou seja, tudo aquilo que vem abaixo aí da ordem puramente espiritual, como uma avalanche, né, vai se precipitando para baixo e para o fundo, independentemente do tipo de sistema político adotado, né? Então, todo o interesse que está localizado simplesmente no social, né, ou no econômico, ele é indireto, ele representa somente uma aplicação longínqua dos princípios fundamentais. Então, não é nessa esfera, ou seja, não é na esfera do meramente social, do meramente econômico, que se poderá começar qualquer retificação do mundo moderno. E a maior parte dos ídolos modernos, né, ídolos eu digo aqui as ideias ídolos, né, então como a democracia, como a igualdade, como oportunidade para todos, inclusividade, etc, etc, não passam de palavras, né? Existe aí um verbalismo que cria a ilusão de pensamento, né? E de fato esse verbalismo ele leva as pessoas a grandes equívocos, né? Porque um desses equívocos é justamente as pessoas acreditarem que de fato se realizarem essas ideias aí, digamos assim, periféricas, que haveria de fato uma grande mudança e que as pessoas alcançariam a felicidade, a plenitude ou coisa parecida. De fato, a grande habilidade dos dirigentes do mundo moderno consiste em fazer que o povo acredite que governa a si mesmo, né? O povo é convencido dessa mentira à medida
que se sente lisonjeado, né? E à medida que é incapaz de perceber que a coisa é impossível você governar e ser governado ao mesmo tempo, né? E obviamente que isso é um discurso que é montado para a multidão, para a massa, né? Então, numa multidão, o conjunto das reações mentais produzidas pelos indivíduos que a compõem tem como resultado a opinião dos elementos mais inferiores, né? Porque eles são a maioria. Então, esses elementos mais inferiores, eles acabam pelo número ganhando aí, e isso se torna o que se chama de a vontade de todos, a vontade geral ou coisa do tipo. E aí a opinião da maioria, ela acaba se tornando a expressão de uma incompetência, né, resultante da falta de inteligência e da ignorância pura e simples dessa massa de indivíduos inferiores, né? E aí nós vamos observar nessa massa uma série de razões, né? Então os impulsos emocionais, por exemplo, os impulsos emotivos, eles são um grande obstáculo a qualquer reflexão séria, né? E uma das habilidades mais baixas aí da política atual é exatamente tirar partido disso, né? Tirar partido desses impulsos emotivos, né? E é óbvio que toda essa ordem de coisas, né, onde uma multidão acéfala ela acha que governa e onde as pessoas acreditam que mecanismos sociais ou que mecanismos econômicos vão resolver todas as questões do mundo, que todas as pessoas vão se tornar pessoas felizes quando tiver um governo ideal, quando houver igualdade social, ou quando houver todo mundo tiver o mesmo acesso aos bens de consumo. Obviamente que tudo isso é uma grande farsa, uma grande mentira, né? A sociedade, ela de fato só vai mudar quando as pessoas mudarem a si próprias, quando as pessoas mudarem o seu próprio interior. E isso não se processa através de nenhum meio político, de nenhuma plataforma política, de nenhum partido, e nem tomando posição à direita ou à esquerda, né? De fato, no mundo espiritual e na ordem universal, é a unidade, né? Aquilo que está no topo da hierarquia é a unidade, né? E é desse princípio unitário do qual derivará toda a multiplicidade. Então, a ideia de que a multiplicidade das opiniões, etc, 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 vai conduzir a alguma ordem na sociedade, ou que de alguma forma isso representará uma vida mais feliz e mais realizada, ou uma vida de alguma forma mais preenchida, mais significativa, né? Isso aí é uma grande mentira e uma grande ilusão. Mentira essa que nós vemos aí muita gente que se diz tradicional, muita gente que diz que aceita princípios metafísicos, aceita princípios religiosos, muita gente que vive falando de religião, etc., adota essa mentira, né? Acha que se adotar uma determinada ideologia política, que isso aí é a solução para todos os problemas, ou que um moralismo, até eu diria um falso moralismo, né, de aparências, que isso vai de fato melhorar a sociedade, quando isso é mais uma imensa mentira. Então, não acreditem nesses pregadores do moralismo, esses pregadores de um conservadorismo estúpido, ou, por outro lado, dos pregadores da revolução social, os pregadores da luta de classes e outras coisas do tipo, porque nenhum desses tem razão e nem tem reflexão suficiente para avaliar aquilo que de fato eles estão falando, né? A verdadeira objetivo da sociedade, uma sociedade só vai funcionar de fato quando ela está unificada por uma tensão metafísica e quando ela parte dessa unidade, desse princípio transcendental do qual derivará toda a sua multiplicidade de opiniões. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo se você gostou, deixe aí seus comentários, nos apoie lá na página do Apoia-se e também vou deixar os links para que você possa adquirir os meus mais recentes trabalhos em e-book, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau!